Agora, aqui, né, se existem argumentos, se ele passou por isso, se ele passou por todas essas etapas aqui, significa que agora a gente pode verificar se o módulo existe, certo? Então, se ele chegou até aqui, é porque ele não passou por nenhum desses erros, tá? Ele não caiu em nenhum erro. O que a gente precisa fazer agora? Eu preciso, a partir dessa linha, né, desse objeto, dessa string line, eu preciso retirar o nome da, do meu módulo. Adicionar a ele o caminho, que é lib barra, e a extensão, que é ponto .lmm. E aí eu preciso verificar se esse arquivo existe, certo? É isso que a gente vai fazer agora. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar o module name, certo? Como é que eu escrevo quem é o module name? Eu vou pegar o string line, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um split no espaço, de novo, né? Dar um split no espaço. Aí ele vai pegar, criar uma lista. Esse é o primeiro item da lista e esse vai ser o segundo item da lista. E eu estou interessado no segundo item da lista. Então, eu dou um split no espaço e eu pego o segundo item da lista, 1. E agora o que eu preciso fazer? Depois que eu tenho essa string aqui, certo? Que é exatamente o que tem aqui, eu vou separar ela nesse caractere e vou pegar o primeiro item da lista. Então, ponto split, e aí o caractere é esse, e agora eu quero o primeiro item da lista. Então, com isso, eu consigo exatamente o nome do meu módulo. Tá? Agora eu preciso do caminho. Né? Então, eu venho module path name. O nome do módulo, o nome do caminho, né, do módulo. Como é que eu faço? Eu vou usar um fstring, porque ele está em lib barra, aí aqui eu coloco o nome do módulo, né, module name, tá? Aí ponto LMM. Tá? Então, com isso, eu criei o caminho completo para o arquivo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar abrir esse arquivo, certo? Quando eu for tentar abrir esse arquivo, se ele não existir, eu tenho que dar um erro. Como é que a gente faz para abrir um arquivo? Eu preciso importar um módulo Python, né, chamado OS. Ok? E usando esse módulo Python, eu vou fazer a seguinte pergunta. Né? A pergunta que eu vou fazer é se a tentativa de abrir esse arquivo retorna falso. Né? Como é que eu tento abrir um arquivo? Eu venho em os.path.isFile, certo? Ou seja, ele vai perguntar se aquele arquivo existe. Aí eu ponho module path name, certo? Então, o resultado disso aqui é true se o arquivo existir e false se o arquivo não existir. Então, o que eu faço? If not, ou seja, se não for verdadeiro, ou seja, se for falso, o que eu quero que ele faça? Que ele mostre um erro. E qual que é o erro que eu quero que ele mostre? Eu vou copiar e colar. Né? É esse. Ou seja, o erro vai ser erro na chamada de módulo e ele vai dizer um módulo com esse nome não foi encontrado em lib, certo? Só isso. Então, novamente, se eu rodar esse programa, a princípio, né, ele deve funcionar. Se eu tirar o -1 daqui, né, ele vai funcionar como antes, ou seja, ele simplesmente não faz nada, né? Mas agora, se por algum acaso eu colocar, deletar esse R daqui, significa que não existe esse arquivo lá. Então, se eu rodar agora, ele vai dizer, né, erro na chamada do módulo somar restito não encontrado em lib, tá? Porque ele não está aqui, ó, certo? Quem está aqui é o restrito, ok? Então, com isso a gente completa, né, essa função analyze module calling, né? Porque a gente verifica os argumentos, se está tudo certinho, e verifica se a nossa chamada de módulo, se o módulo existe, certo?
Então, agora que a gente tem essa análise aqui feita, né, e a nossa chamada de módulo pode ser feita com segurança, a gente precisa, né, quando ele faz isso, né, eu preciso agora permitir que o comando seja incluído, né, aqui na minha lista de comandos. Então, o que eu faço? Eu posso pôr o ponto aqui, né? Então, se eu colocar o ponto aqui, então ele vai agora adicionar na minha lista de comandos o que ele esse aqui, porque ele estava ignorando, né? Então, se eu salvar esse programa e executar ele, a princípio ele também não deve fazer nada, porque lá no Run Program, né, que é aqui onde ele lida com as diferentes operações, essa operação ainda não foi definida. Então, se eu rodar, ele na verdade entrou num loop. Por quê? Porque existe um comando, esse comando ele não passa em nenhuma dessas, portanto o CP não altera. Então tem um comando válido que está aqui dentro, né? Mas ele não está identificado aqui. Então o CP não é alterado. Se o CP não é alterado, ele entra num loop infinito. Então deixa eu parar esse loop, certo? E agora, para vocês verem o que está acontecendo, eu posso simplesmente, né, aqui no final, dar um print, certo? E imprimir, por exemplo, o argumento desse comando que está sendo gerado, né? Vamos imprimir o OPE e o argumento, por exemplo, certo? Então, se eu rodar esse programa desse jeito, você vê, ele está preso dentro desse loop com a operação, né, OPE ponto, e com o argumento somar restrito 1, 2. Tá? Então é isso que a gente tem que implementar agora. Então, como é que eu implemento, né, uma operação nova aqui? Eu vou fazer elif, né, op igual ao ponto, né? E o que eu devo fazer? Quando chegar nessa situação aqui, eu quero chamar uma função que vá preparar a chamada do módulo, certo? Até agora o que a gente fez foi identificar que existe esse comando, verificar se ele foi bem definido, em termos de argumento e em termos de existência desse módulo. Agora, nessa fase aqui, a gente está identificando que o argumento, que esse comando de importar módulo existe, né? E o que fazer quando ele deve ser executado. E o que ele deve fazer? Ele deve preparar, né? E o que é preparar nesse caso aqui? Criar uma função que pegue os valores que estão nos registros que estão identificados aqui e passe ele para dentro da execução, né, dessa somar restrito. É isso que a gente vai fazer. Como essa função, né, chamada de forma recursiva, ela vai alterar os registradores, eu quero que esses registradores sejam passados de volta para a minha execução principal, ou a execução que chamou aquele módulo. Então eu vou dizer que registers, que vai ser alterado por uma função chamada runModule, certo? E essa runModule, ela vai receber duas coisas, né? O argumento, que é exatamente isso aqui, ó, arg, e vai receber também os próprios registradores atuais, porque ele vai, né, usar esses registradores atuais para passar valores para dentro do módulo e depois essa função vai retornar, né, com os registradores atualizados. Então, basicamente é isso. A outra coisa que eu preciso fazer, porque senão ele não sai do loop, é incrementar o contador do programa. Então, do jeito que está aqui, ele não vai rodar porque ele não tem essa função runModule, certo? Então, eu vou criar essa função runModule. A gente vai criar ela aqui em cima do runProgram, certo? Então, aqui ó, em cima do runProgram, definir runModule, certo? Só que aqui em arg, para não ficar um negócio meio abstrato, o que a gente tem aqui é o próprio módulo, né? E por enquanto eu vou, por exemplo, só botar um pass aqui. Então, se eu rodar dessa forma, o loop não vai ser mais infinito. Por quê? Porque eu estou lidando agora com esse comando. Tá? Então, se eu rodar, ele deu um erro. Por quê?
Vamos ver onde é que está o erro. Hum, tá. O erro é o seguinte, né? É porque aqui embaixo eu falei que quando eu chamasse run module, ele ia me retornar os registradores, né? E aqui eu não estou retornando registradores. Então, quando ele continua o programa, registradores virou none, né? Então, por isso que ele está dando aquele erro. Então, então, se eu executar dessa forma, né, o erro que está dando aqui, ó, ele está dizendo que você não consegue, né, como registrador, ele deveria ser uma lista, né, por passar por essa função aqui, ele volta none, e aí none type object is not subscriptable, ou seja, ele não é uma lista, tá? Então, aqui eu tenho que dar um return no próprio registrador, né? Então aqui, por enquanto, o que ele está fazendo é nada. Ele recebe o registrador e retorna o mesmo registrador sem fazer nada. Então, se eu rodar dessa forma, então ele não fez nada porque, né, não está implementado ainda a chamada do módulo. Mas por enquanto, até aqui, está tudo funcionando, certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso agora preparar para se chamar, né, esse código dessa função, desse execute, né, novamente. Então, basicamente, o que está acontecendo? Nesse ponto aqui do programa, quando ele chamou isso aqui, o que eu quero fazer? Eu quero chamar essa função execute, só que em vez do programa ser o program name original, eu quero que ele substitua pela biblioteca que eu estou usando, né, pelo módulo que eu estou usando, chamado somar restrito, nesse caso, e rode novamente tudo, né, como se ele estivesse começando um programa do zero. Só que com as variáveis substituídas, né, as variáveis que estão aqui no somar restrito, substituído pelos valores dos registros do programa principal, certo? Então, basicamente é isso que eu tenho que fazer agora aqui dentro desse módulo, certo? Preparar essa função para fazer isso. Então, como é que eu vou fazer? A primeira coisa é, dentro desse módulo, que o texto que está aqui dentro de módulo é um string, né? Que é essa string aqui. Eu preciso pegar esses argumentos, né? E identificar os valores dos registradores associados. Então eu teria que ter, para 1 eu teria que ter 23, para 2 eu teria que ter 29, 19. Né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é identificar quem são os meus argumentos. Então é aquela coisa, eu pego o módulo, ponto, aí eu vou, né, fazer todo aquele processo de separar essa string em uma lista 1 e 2, certo? Então o primeiro passo que eu faço, eu separo nesse caractere aqui, certo? Nesse caractere. Então, vem um modo.split. Aí eu coloco esse caractere. Aí eu vou querer o quê? O segundo elemento dessa matriz, dessa lista que foi gerada. Então, é 1. Aí depois eu vou separar split, né? Em quem? No último caractere, que é esse aqui. Tá? Então, aqui. E vou pegar o primeiro elemento dessa lista que foi gerada. Agora, o que eu tenho aqui dentro de args? Eu tenho isso aqui, certo? Agora, eu só preciso, para transformar isso numa lista, dar um split na vírgula. Então, com isso, né, se eu cheguei até esse ponto, com esse tipo de módulo, né, módulo dessa forma, esse comando aqui vai me dar uma lista com 1 e 2. Tá? E agora eu preciso procurar, né, e criar uma lista chamada args_val, que são os valores contidos nos registros associados a essa lista. Então, o que eu faço? Eu vou fazer uma list comprehension aqui, onde eu vou criar uma lista a partir de um loop for, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer assim, for, né? Arg in args, certo? O que eu quero que ele coloque dentro da lista? Eu quero que ele pegue a minha lista de registros no índice arg, certo? Só que, veja, isso aqui é um caractere, é um string. Então, eu preciso transformar ele para o inteiro. Então, é por isso que a gente faz aquele teste lá de transformar ele para inteiro. Porque se eu não fizer lá, quando chegar aqui, se eu, por acaso, botar um caractere aqui, ele vai dar um erro, certo?
Desse jeito, como eu já chequei que ele pode ser transformado no inteiro, agora, né, eu posso fazer isso sem problema nenhum, tá? Muito bem, então agora eu tenho a lista de argumentos e os valores, né, associados a cada registrador. O que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar o nome do módulo, parecido com o que eu fiz lá em cima, certo? Então, eu vou só copiar e colar, tá? Porque é exatamente o que a gente fez lá antes, certo? O nome do módulo, separa nesse caractere, pega o primeiro, certo? Então, se eu separar essa string aqui, né, nesse caractere e pegar o primeiro, eu tenho o nome do módulo. E o caminho completo é aquele mesmo lá que a gente já tinha feito anteriormente. Aí agora é que eu vou chamar a minha, execute, né, de forma recursiva, tá? Então, para eu chamar o meu execute de forma recursiva, eu só venho e digo, né, execute. Aí, execute, ele vai ser chamado sempre com o nome do programa. Nesse caso aqui, vai ser o módulo, né, pathname completo, certo? Só que tem uma diferença. Para eu fazer isso agora, eu preciso dizer para o meu execute que eu quero que ele substitua, certo? Os valores dos registradores aqui, que são registradores vazios, né? Ó, não tem nada, pelos valores que estão aqui em argsval. Então eu preciso passar isso para essa função. Só que tem um problema. Se eu passar isso só dessa forma, execute não está esperando um segundo parâmetro, um segundo argumento. Por quê? Porque quando eu chamo ele aqui de baixo, eu não tenho esse argumento. Então eu preciso ter uma condição aqui em cima, em execute, que preveja isso, certo? Então, como é que a gente faz isso? A gente coloca um argumento padrão. Então aqui, se eu tiver args, né, val, se eu não passar esse args val, eu quero que ele passe uma lista vazia. Então dessa forma, né, se eu estiver chamando execute lá de baixo, né, do programa principal, ele não vai passar esse argumento. E aqui, como ele tem um argumento padrão, ele vai usar uma lista vazia. E eu vou inclusive usar isso para determinar se o programa está sendo chamado de forma principal ou através de um módulo, certo? É dessa maneira que a gente vai fazer. Então eu preciso alterar algumas coisas aqui, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o comprimento desse argsval, que eu vou chamar de argslen, né? Vai ser len of argsval. E aí eu já sei que se, né, esse argsval aqui, esse argslen for vazio, for zero, é porque esse programa foi chamado pelo programa principal. Porque nenhum módulo pode ser chamado sem argumentos, certo? Nenhum módulo pode ser chamado sem argumentos, então não faz sentido, né? Eu só preciso verificar o valor desse argslen. E o que mais, né? Eu preciso, aqui no meu program scanning, né? Não, por enquanto é só isso que eu preciso fazer. O que eu preciso mais? Eu preciso, aqui no final desse programa, verificar se o meu argslen ele é diferente de 1, é diferente de 0, né? Então, if argslen, só isso, né? É suficiente para identificar se ele é diferente de 0. Então, se ele for diferente de 0, o que eu quero retornar, certo? Para o meu programa, certo? Porque agora o execute, que não retornava nada, ele vai ter que retornar alguma coisa. Lembra lá que eu preciso lidar com a lista de registros alterada. Então eu quero que ele retorne return o quê? Eu quero que ele retorne a minha lista de registros, né? Que ele calculou usando, né, essa nova execução, certo? Só que eu não posso retornar tudo, pelo menos não por enquanto. Eu não quero que ele mexa no registrador padrão 0. Então, para ele não mexer no registrador padrão 0,
que eu vou fazer é que eu quero que ele retorne só do 1 para frente, certo? Então, do 1 até args len mais 1, certo? Opa, args len mais 1. Então, o que ele está fazendo aqui? Se a minha lista, né, tiver se a minha chamada, né, de módulo tiver 2 argumentos, então eu quero que ele faça, né, do elemento 1, ou seja, ele está evitando o 0, até o final. Lembrar que em listas em Python, o final é sempre o índice mais 1. Então, ele tem que estar com argslen mais 1, certo? Então, isso é o que vai fazer. Esse offset aqui é simplesmente para ele não trazer o 0. Isso é por enquanto. Mais na frente a gente vai alterar isso porque a gente vai precisar de um programa que tenha capacidade de lidar com alterações no registro padrão 0. Tá? Agora, else, ou seja, se for o programa principal ele não precisa de ter nada retornando, certo? Então, nesse caso, eu vou dar um return none, pelo menos por enquanto, tá? Então, veja só o que está acontecendo aqui. Esse programa, ele é chamado, se ele for chamado pelo programa principal, ele não vem com esse parâmetro. Então, ele vai colocar uma lista vazia e argslen vai ser 0. Se argslen for 0, ele executa o programa normalmente e retorna nada. Agora, se execute tiver sido chamado por uma módulo, né, por uma chamada de módulo, argsval vai ser uma lista, certo? Que tem um comprimento diferente de 0. Aí ele vai executar normalmente, só que quando ele retornar, ele vai substituir, né, a minha atual lista de registros pela lista de registros resumida, né, que é essa aqui que a gente tem, tá? E depois eu vou ter que lidar, né, com substituir os valores que eu estou retornando aqui na lista de registros do programa que chamou esse módulo, certo? Porque aqui é só o retorno, ok? A última coisa que tem que ser feita aqui no execute para poder progredir é que lá no program scanning, né, quando o programa vai avaliar o conteúdo das linhas, né, para gerar os registros e os comandos, eu preciso identificar que eu não estou rodando um programa que seja simplesmente um programa principal. Eu preciso identificar que é um programa principal ou um módulo. Então, para fazer isso, eu vou passar a variável argslen aqui para dentro. Né? E por que eu faço isso? Porque, novamente, se ele estiver sendo chamado pelo programa principal, a argslen vai ser 0. Caso contrário, ele vai ser diferente de 0. E lá eu preciso mudar a maneira como eu crio os registradores, certo? Só que essa parte do vídeo já está ficando longa, então eu vou mostrar como mudar o program scanning lá na frente, ok? Se eu rodar o programa agora vai dar erro porque ele não está esperando essa variável aqui, tá? Mas no próximo vídeo eu vou alterar o program scanning.